O Rio Grande do Norte, como eu venho sempre alertando nesse contexto de pandemia, não é uma ilha. A exemplo de todo o Brasil, né, vive um momento muito grave em decorrência da pandemia do coronavírus. Veja, a nível nacional já são mais de 282 mil mortes. Aqui no Rio Grande do Norte já são mais de 4 mil vidas de potiguares que foram ceifadas. Então, diante da gravidade do quadro da pandemia, nós estamos acatando a orientação dos ministérios públicos do meu estado, que, com base nas recomendações do Comitê Científico, está, portanto, colocando a necessidade da suspensão temporária de todas as atividades não essenciais no Rio Grande do Norte. Vale lembrar que essa posição que nós estamos adotando, repito, com base na orientação dos ministérios públicos e as recomendações do Comitê Científico Estadual, tem a concordância também da Prefeitura Municipal de Natal. Eu sei que o momento é um momento muito delicado, né? Mas nós não temos escolha. É a vida, mais uma vez, que está em jogo. E com a vida não se negocia. Por mais esforço que nós tenhamos feito e continuamos fazendo, governo e prefeituras, para expandir leitos, mas isso não tem sido suficiente. Daí a necessidade, nesse exato momento, de medidas mais drásticas para aumentar a questão da taxa do isolamento social e a gente conter a velocidade da transmissibilidade do vírus. Governadora, que medidas mais drásticas? Ela vai falar agora das medidas que vão ser tomadas nesse novo decreto. É exatamente a suspensão temporária, no prazo exatamente de 14 dias, né, das atividades não essenciais. Quais são essas atividades, governador? No Rio Grande do Norte, né? Olha, as atividades essenciais são todas aquelas atividades que dizem respeito, por exemplo, à questão, né, da alimentação, portanto, os supermercados, açougues, feiras, as atividades relacionadas à questão exatamente da saúde, bem como diversas outras atividades consideradas essenciais, né, que vão continuar com seu funcionamento normal. A assessoria vai, daqui a pouco, dar a vocês cópias do novo decreto para que vocês possam exatamente divulgar, né, para toda a sociedade. Começa dia 20, governadora? Valendo, é a partir do dia 20? A partir agora, exatamente do dia 20, e irá até o dia 3 de abril. Agora, eu acho importante aqui nesse momento, né, dizer ao povo do Rio Grande do Norte que nenhum gestor gostaria de estar tomando a decisão que eu estou tomando. Eu estou tomando com o senso de responsabilidade que eu tenho. Governadora, a senhora pode olhar para cá também. O também? senso de responsabilidade que eu tenho enquanto governadora. Porque o que está exatamente, né, em discussão nesse exato momento, em jogo nesse exato momento, é a vida das pessoas. Veja, nós abrimos leitos e mais leitos. Uma rede de mais de 700 leitos para pacientes com Covid em todo o Rio Grande do Norte. Continuamos abrindo mais leitos. Inclusive, na próxima semana, mais leitos de UTI. Mas está provado aqui, no Brasil e pelo mundo afora, que não basta só abrir leitos de UTI. Há necessidade dessas medidas preventivas, não só a obrigatoriedade do uso da máscara, a higienização das mãos, mas a necessidade do distanciamento social, para que a gente possa conter, repito, a velocidade da transmissibilidade do vírus. Por isso que, nesse momento, eu quero me dirigir ao povo do Rio Grande do Norte mais uma vez e fazer um apelo a vocês. É um apelo em defesa da vida. Eu sei do impacto que essas medidas têm para os trabalhadores, para os empresários, né, para as famílias de vulnerabilidade social. Mas, nesse momento, nós não temos escolha.
são vidas. Nós precisamos garantir ao povo do Rio Grande do Norte o direito, está entendendo, de cuidar da sua saúde, o direito exatamente de sobreviver. Daí que eu peço aqui a compreensão de todos e de todas. Inclusive já tinham medidas anteriores. A governadora está até emocionada agora, porque está tomando essa decisão de fechar, né, de fechar alguns serviços que não são essenciais. Na verdade, com o novo decreto, né, não se aplica mais a questão da medida do toque de recolher, né? Não se aplica. Não se aplica mais. Ou seja, governadora, a partir do dia 20, então, que é sábado, aí esse decreto entra em vigor, é isso? Entra em vigor e vai exatamente até o dia 3 de abril. E aqui, mais uma vez, a nossa conclamação à juventude, aos homens e mulheres, a todo o povo potiguar. Eu não tenho nenhuma dúvida do sentimento de solidariedade do povo do Rio Grande do Norte. Esse é um momento de união, de responsabilidade, do engajamento coletivo de todos, os poderes, a sociedade como um todo, para que, se Deus quiser, a gente possa superar esse momento tão dramático que a gente vive, o mais, se Deus quiser, breve possível. Governadora, eu vi que a senhora ficou emocionada, até porque muita gente está morrendo e outras tantas estão desempregadas. É uma situação muito difícil que o Rio Grande do Norte vive nesse momento. Né? Com certeza, por isso que a nossa luta pelo auxílio emergencial, que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, aliás, auxílio emergencial esse que não deveria nem ter sido suspenso, porque a pandemia não acabou e as famílias pobres precisam sim da proteção do Estado. O Congresso Nacional aprovou o auxílio emergencial, que vai ser pago já agora no início de abril, e o governo do Estado, né, já anunciou algumas medidas para minimizar o impacto, né, da pandemia junto às atividades econômicas, como crédito através da Agência do Fomento, bem como medidas tributárias, e eu vou anunciar, né, mais medidas voltadas exatamente para as famílias, né, de baixa renda no Rio Grande do Norte. Pode perguntar, Salatiel, que eu faço a pergunta para ela, viu? Roberta, boa noite. Eu queria saber com relação aí ao toque de recolher. Com esse novo decreto, acaba o toque de recolher no final de semana? Ela falou que sim, mas eu vou fazer essa pergunta novamente para reforçar, tá certo? Só um minutinho. Esse decreto é que nós estamos tomando uma medida mais drástica, quando, a partir de sábado, né, só poderão funcionar as chamadas atividades essenciais. A senhora tem as atividades essenciais aqui, governador? Está aqui no decreto. Governadora. Nós vamos, como eu disse a vocês, a assessoria de imprensa vai exatamente passar logo em seguida para vocês. Mas o que eu posso aqui adiantar, os serviços essenciais, por exemplo, todos os serviços do ponto de vista de segurança alimentar, os supermercados, né, os açougues, as feiras, etc. Né, todos os serviços, por exemplo, que diz respeito à questão da assistência à saúde, obviamente, vão estar em funcionamento. As farmácias, as clínicas, também nesse campo, o serviço de podólogos também, né, vai ficar em funcionamento, bem como, né, várias outras atividades que nós vamos exatamente passar para vocês da imprensa a cópia do decreto. O fato é que com essa medida que nós estamos anunciando agora, através do novo decreto que será publicado, trata-se de uma suspensão temporária, quando nós esperamos, se Deus quiser, com o engajamento, o compromisso e a união e a solidariedade do povo do Rio Grande do Norte, que vai cumprir essas medidas e, portanto, se Deus quiser, nós vamos conter essa transmissibilidade do vírus, para que a gente possa, ao mesmo tempo, continuar o nosso trabalho de mais leitos e garantir a assistência à saúde ao povo do Rio Grande do Norte e garantir ao povo do Rio Grande do Norte aquilo que ele tem de mais sagrado, que é exatamente o direito de sobreviver. Tem horas na vida que a gente tem que fazer escolhas.
E com a vida não se brinca, não se brinca, né? Por isso que nós, ao mesmo tempo que estamos tomando essas medidas drásticas, também estamos lutando por mais vacinas, porque é importante que a população tenha clareza que sem a gente avançar no processo de vacinação em nosso país, nós vamos sofrer muito, nós vamos padecer e muito. Veja, Natal, a nossa cidade, a nossa capital, as UPAs estão superlotadas. Pois é, governador, aí diante disso... Governadora, Salatiel está perguntando em relação... As escolas continuam, as escolas agora estarão... As privadas. As escolas privadas, as atividades de ensino na esfera privada estarão suspensas. As atividades... Academias. As academias eu tenho que olhar exatamente para o decreto. Eu não tenho detalhe, por isso que eu peço a compreensão de vocês. Que a assessoria nós terminamos, né, de trabalhar o decreto agora há pouco e a assessoria de imprensa vai passar em seguida para vocês. Mas, por exemplo, as atividades religiosas continuam também suspensas, exceto para atendimentos e orações individuais, como estava previsto no outro decreto, e, portanto, permitindo, né, a presença de, no máximo, até 20 pessoas. Mas missas, cultos, celebrações presenciais, elas continuam exatamente suspensas. Mas como eu ia aqui também colocando, me permita, falar da questão da vacina, do quanto nós estamos... Deixa eu só perguntar uma coisinha para a senhora. Porque, só um momentinho, porque é fundamental a gente ter clareza que o caminho, né, mais seguro, mais eficaz de nós vencermos essa pandemia, e nós vamos vencer essa pandemia, se Deus quiser, salvando mais vidas, o caminho é exatamente avançar no processo de imunização no nosso país. Por isso que nós estamos, inclusive com os demais estados do Nordeste, em busca também de fazer a aquisição da chamada vacina Sputnik, para que a gente possa, se Deus quiser, avançar cada vez mais no processo de imunização. Nós temos que ter vacinas e mais vacinas. E eu quero aqui, mais uma vez, afirmar, eu não sossegarei um só segundo enquanto não ver o povo do Rio Grande do Norte vacinado. Eu não sossegarei um só segundo enquanto não continuar fazendo o possível e o impossível para garantir ao povo do Rio Grande do Norte o direito de sobreviver. Alguém pode até dizer, as medidas são muito drásticas, mas nós não temos escolha, porque o mundo inteiro tem mostrado que o caminho para a gente vencer a pandemia, enquanto a gente não tem uma cobertura vacinal adequada, as chamadas medidas preventivas, o distanciamento social e etc. Governadora, a minha pergunta era o seguinte, só para reforçar, como a gente estava tendo toque de recolher, agora com o novo decreto isso acaba, não é? A pergunta do Salatiel. Exatamente, o toque de recolher, ele não seria mais necessário nesse momento, porque a medida adotada a partir de agora, repito, acatando a orientação dos Ministérios Públicos, com base nas recomendações do Comitê Científico, em concordância com a Prefeitura Municipal de Natal, a suspensão temporária das atividades não essenciais. Governadora, só mais uma pergunta, eu sei que a senhora já precisa se retirar. Em relação aos oxigênios, a gente viu no final de semana que algumas regiões, algumas unidades de saúde ficaram sem oxigênio durante um período. Por exemplo, São José de Mipibu, Ceará-Mirim. A Secretaria Estadual de Saúde emitiu uma nota hoje dizendo que não vai faltar oxigênio para as pessoas que estão com a Covid-19. O que a senhora pode falar sobre isso? Veja bem, por parte da rede de hospitais do Estado, graças a Deus, essa situação está sob controle. Uma vez, né, que nós fizemos todo um planejamento ano passado, investimos na nossa estrutura de gases para suprir, né, os hospitais regionais. Os municípios estão enfrentando essas dificuldades, o Estado, como é do seu dever, até porque o SUS
exija a gestão tripartite, então o Estado está chegando junto para ajudar a esses municípios que estão enfrentando essa dificuldade no que diz respeito à questão do oxigênio. Inclusive, hoje, no final da tarde, houve uma reunião, né, coordenada pela CESAP, a Secretaria de Saúde do Estado, com o COSEMES, que representa os municípios, os secretários municipais de saúde, e o representante, o gerente exatamente da empresa, né, que fornece os gases aqui para o Rio Grande do Norte. Portanto, o Estado está atento no sentido, repito, de colaborar, de ajudar aos municípios que estão enfrentando essa dificuldade do ponto de vista da questão do suprimento do oxigênio, que não é um problema mais só aqui, mas em todo o país.